Vamos falar então dos pronomes oblíquos. Vou fazer rapidamente um resumo do que a gente viu até agora e indicar um uso novo, né? Um novo pronome oblíquo para utilizar de outra forma. Fiquem atentos aqui. Olha só, nós aprendemos até então frases como essa. Infelizmente não podemos ajudar nosso amigo. Nós vamos substituir nosso amigo por um pronome oblíquo, e eu tenho aqui ajudar, que é um verbo terminado em R. Sabemos que quando o verbo termina em R, S e Z, nós substituímos o pronome, nós substituímos a parte que está grifada, o qual vamos utilizar o pronome oblíquo, por lo, lá, los, las. Então veja bem, infelizmente não podemos ajudar nosso amigo, infelizmente não podemos ajudá-lo. Atenção, acento no A, hífen e depois o pronome oblíquo. Depois nós vamos aprender algumas coisas que é com relação ao lugar onde esse pronome oblíquo vai estar. Para isso a gente vai ter que aprender as palavras atrativas, mas é um pouquinho mais para frente. Por enquanto vamos ver só como fazer, como substituir a parte grifada por um pronome oblíquo. Então, recapitulando, infelizmente não podemos ajudar nosso amigo, infelizmente não podemos ajudá-lo. O verbo ajudar terminou com R, e os verbos terminados em R, S e C e Z são substituídos por lo, las, los, las. Ok? Já fizeram exercício disso, bastante gente acertou, então não está difícil. Olha só, quando o verbo termina com vogal, lavei, terminou com a vogal I. Então, quando os verbos terminam com vogal, a gente substitui o pronome, a parte grifada, né? Nós substituímos pelo pronome o, as, os, as. Lavei a roupa, lavei-a. Né? Foi um exercício que vocês fizeram, inclusive. Agora eu vou falar sobre o uso dos pronomes oblíquos lhe e lhes. Eles são utilizados quando tem uma preposição. Vou dar um exemplo, olha só. Ele entregou a ele, né? Vou mudar aqui, vou pôr José. José entregou a ele o convite. Então, a ele tem uma preposição aqui, né? A, para ele, o a com sentido de para. Quando ocorre isso, eu vou, independente se aqui terminou com vogal, com R, com S, com Z, com U, com A, com E, independente disso, se tem uma preposição, eu vou substituir por lhe e lhes. Olha só, preste atenção. José entregou a ele o convite. A frase fica, José entregou-lhe o convite. Pô, José aqui, José entregou-lhe o convite. Ó, José entregou a ele, então eu vou substituir a preposição mais o pronome pessoal, no caso reto, pelo lhe. José entregou-lhe. Outro exemplo. José deu uma bronca em Jonas. Olha a preposição aqui. Quem dá bronca em alguém. Olha aqui, em, preposição em. Você tem a preposição independente do verbo, aqui no caso deu, né? Independente do verbo estar com vogal, com R, com S ou Z, se eu tenho a preposição, então eu vou substituir por lhe. José deu uma bronca em Jonas. José deu uma bronca em Jonas. José deu-lhe uma bronca, né? José deu uma bronca em Jonas. Eu vou substituir em Jonas. Então fica, José deu-lhe uma bronca. Se em vez de em Jonas eu quisesse substituir a palavra uma bronca, né? Como que seria? Se eu tivesse que substituir José deu uma bronca em Jonas. Seria José deu-a, né? Porque o aqui terminou com U, vogal, então eu vou colocar A. Mas não é isso que eu quero, não é mesmo? Eu quero substituir em Jonas. Então,
fica José deu uma bronca em Jonas. Substituindo em Jonas, fica José deu-lhe uma bronca. Estão acompanhando? Não contei a Paulo a verdade. A, preposição, contei para. Não contei para Paulo a verdade. Eu quero substituir a Paulo. Não contei a Paulo a verdade. Eu substituo, como tem preposição, eu substituo por lhe. Não contei-lhe a verdade. Tá bem? Então, vamos lá, fiquem atentos. Pronomes oblíquos. Vamos pensar em pronomes oblíquos lhe, lhes, né? E aí eu vou estar utilizando esses pronomes lhe e lhes quando tem preposição. No caso, José entregou a ele, preposição a, então José entregou-lhe. José deu uma bronca em preposição, então José deu-lhe. Não contei a Paulo a verdade, não contei a ele, né? A aí é preposição, tem o significado de para, então se tem preposição, substituo por lhe. Não contei a Paulo, não contei-lhe. Ok? O professor vai dar uma tarefa aí, fiquem atentos.